Você já percebeu como cada vez mais mulheres jovens se sentem atraídas por homens mais velhos? E não estamos falando apenas de fama, dinheiro ou status. Há algo mais sutil, quase invisível, que mexe com elas. Algo que os garotos da mesma idade não conseguem oferecer, por mais que tentem. Enquanto os jovens correm atrás, os mais velhos caminham com calma. Enquanto os mais novos gritam para serem ouvidos, os maduros falam baixo e são escutados. Essa diferença de energia, de postura, de visão de mundo, é exatamente o que acende a curiosidade e o desejo feminino. Neste vídeo, você vai entender por que tantas mulheres jovens se sentem naturalmente atraídas por homens mais experientes. Mas aqui vai um aviso. Isso não vale para qualquer mulher, mas sim para aquelas de alto valor. Se você estiver diante daquelas meninas ignorantes que ainda não têm perspectiva de vida, nem adianta fazer nada. Elas sempre vão preferir os moleques idiotas, simplesmente porque ainda não têm maturidade suficiente para enxergar mais longe. Agora, vamos começar de fato a entender 5 das coisas que mais despertam a fantasia de mulheres mais jovens por homens mais velhos. Mas esqueça os clichês. Isso aqui não é papo de bar, nem autoajuda de Instagram. A gente vai mergulhar na psicologia da atração, na dinâmica entre os polos emocionais e no que autores e pensadores nos ajudam a compreender sobre desejo, autoridade e presença masculina. Vamos lá. Primeira das coisas que desperta o desejo em mulheres mais jovens: a aura de perigo e proibição que existe em se relacionar com alguém mais velho. Existe um magnetismo silencioso que cerca certos homens mais velhos, e não tem nada a ver com aparência. É o tipo de presença que carrega histórias não contadas, olhares que pesam, silêncios que dizem. Como escreveu Robert Greene, autor de A Arte da Sedução, quanto mais misterioso for seu ar, mais poderosa será sua presença e mais intensamente as pessoas irão imaginar sobre você. Para uma mulher jovem, que ainda vive no mundo dos certinhos, esse homem é o sussurro do desconhecido, a faísca do risco. Ele é o homem que, mesmo sem dizer, parece sempre guardar um segredo. E o mistério, quando não se oferece de bandeja, provoca mais do que qualquer beleza explícita. Na psicologia da atração, isso é conhecido como efeito do perigo controlado. A ideia de que o cérebro humano, principalmente o feminino, reage com excitação diante de estímulos que mesclam segurança e risco. O mesmo mecanismo que faz uma mulher amar histórias de serial killers charmosos em séries da Netflix, ou se envolver emocionalmente com homens misteriosos, é o que torna o homem maduro tão fascinante. Ele simboliza a quebra da norma, sem necessariamente representar ameaça real. Ele é o fora da lei que respeita os sinais, mas atravessa onde poucos teriam coragem. E isso, no universo feminino, é profundamente erótico, não pelo perigo em si, mas pelo que ele representa: liberdade emocional. Tony Robbins já afirmou que as mulheres desejam sentir intensidade emocional e que muitas vezes confundem estabilidade com tédio. O homem mais velho que viveu o suficiente para ter um senso próprio de moralidade e não uma cartilha imposta, personifica essa intensidade. É o que se percebe quando ele recusa uma pergunta com um sorriso ou quando hesita por um segundo a mais antes de dizer não. Ele é o vinho que não está na prateleira. É preciso merecer o gole. Nos dias atuais, em um mundo onde tudo é raso, imediato e previsível, esse tipo de figura se torna raro e, por isso, ainda mais desejado. Um exemplo claro disso está no fenômeno das redes sociais. Garotas de 20 e poucos anos que se dizem fascinadas por empresários, professores, artistas e até influencers mais velhos, que exibem não ostentação, mas vivência. Não é a idade cronológica, é a simbólica. Elas enxergam nesses homens o oposto do caos digital, um porto seguro com cheiro de perigo. Ele é o não no meio de um mar de sim. Ele não reage a cada cutucada, e isso transforma ele, aos olhos delas, não apenas em um homem, mas em uma experiência. E é aqui que mora o ponto mais profundo. O homem mais velho representa para a mulher jovem aquilo que ela ainda não sabe que deseja. É o símbolo da quebra da bolha. E como dizia Carl Jung, aquilo que você mais deseja está no lugar onde menos quer olhar. O homem maduro é essa figura, não por escolha estratégica, mas porque a vida o moldou assim. Ele se tornou raro. E por isso, perigoso. Perigoso para a zona de conforto. Perigoso para a narrativa da menina que achava que tinha tudo sob controle. Ele é o capítulo que não estava no roteiro. E isso, para o coração feminino, que ama o imprevisível bem mais do que admite, é simplesmente irresistível. Segundo ponto, a projeção de poder e segurança que o homem mais velho oferece. Por mais que nos tempos modernos as mulheres gostem de se dizer empoderadas e independentes, o instinto delas está programado para buscar proteção e segurança.
Isso não é uma falha, é biologia pura. A psicologia evolutiva explica que, durante milhares de anos, a sobrevivência da fêmea humana e da sua prole esteve diretamente ligada à presença de um macho forte, experiente e capaz de prover abrigo e proteção. Ainda que hoje o perigo não venha mais de predadores na floresta, o cérebro feminino continua operando sob os mesmos gatilhos ancestrais. Ela busca o homem que transmite capacidade, controle e direção. O mais velho, nesse contexto, não é apenas mais experiente, ele é a âncora em meio ao caos. E aqui entra um fenômeno curioso. Em tempos de crise emocional, confusão de papéis e homens cada vez mais perdidos, o homem mais velho surge como um símbolo de estabilidade. Ele já passou pelas batalhas que o jovem ainda nem começou a enfrentar. Ele sabe perder, sabe ganhar e, acima de tudo, sabe se manter firme quando o mundo cai ao redor. É o tipo de homem que não se desespera por uma mensagem deixada no vácuo, que não se abala com testes emocionais. E isso, para a mente feminina, é afrodisíaco. Como diz Jordan Peterson, mulheres preferem homens que estão no topo da hierarquia de competência. Não por ganância, mas por segurança biológica. A projeção de poder não está apenas no dinheiro, embora ele possa ser um reflexo. Está na forma como o homem ocupa o espaço, como caminha, como fala. Está no olhar que não precisa provar nada, no silêncio confortável que ele sustenta numa conversa, no jeito que ele resolve problemas sem fazer tempestade. Isso cria uma aura de liderança natural, e é aí que a atração acontece. O homem mais velho parece saber exatamente o que está fazendo, enquanto muitos jovens ainda pedem permissão para existir. Quer um exemplo prático? Vá a qualquer restaurante, bar ou evento social e observe o contraste. O jovem tenta impressionar, fala alto, gesticula demais, exagera nas piadas. O mais velho observa, escolhe as palavras. E quando fala, todos escutam. É o efeito do chamado status silencioso, estudado por psicólogos comportamentais. Quanto mais poder uma pessoa tem, menos ela precisa demonstrar. Isso ativa um radar profundo nas mulheres. Ela pode não conseguir explicar o motivo, mas se sente imediatamente atraída. E esse é o segredo que muitos homens mais novos ainda não entenderam. Não é sobre ser bonito, forte ou engraçado. É sobre transmitir segurança emocional. Em um mundo cada vez mais volátil, a mulher jovem se encanta com o homem que parece inabalável, que a olha como se já tivesse atravessado o deserto e voltado com sede de viver, não de provar. Ele não compete com o mundo, ele o domina em silêncio. Terceiro ponto altamente atraente nos mais velhos: a capacidade de ensinar e transmitir conhecimento. Num mundo saturado de opiniões rasas e sabedorias copiadas de tweets, um homem que ensina a partir da própria vivência se torna uma joia rara. A mulher jovem, especialmente aquela que tem sede de crescer, se encanta por quem tem histórias verdadeiras para contar. Não só vitórias, mas também quedas, cicatrizes e lições que não se aprendem em reels de 30 segundos. O homem mais velho que sabe compartilhar isso sem arrogância, vira, sem perceber, um mentor afetivo. E aqui entra uma verdade que poucos enxergam. A atração nasce onde há admiração. E a admiração nasce quando alguém nos ensina a ver o mundo por um ângulo que nunca tínhamos notado. A psicologia da atração já mostrou em diversos estudos que o aprendizado emocional está ligado ao vínculo romântico. Segundo Helen Fisher, antropóloga biológica e uma das maiores especialistas mundiais em amor e desejo, o cérebro humano libera dopamina, o mesmo neurotransmissor do prazer, quando estamos aprendendo algo novo. Agora imagine, se a mulher aprende algo novo com aquele homem, e ainda por cima sente desejo por ele, essa combinação gera um vínculo que transcende o físico. Ele vira inspiração viva, e isso é profundamente erótico. O homem maduro carrega consigo um repertório que não vem dos livros, mas da vida real. Como reagir diante do fracasso, como se comportar em silêncio, como lidar com a morte de alguém, como proteger a própria paz. Para uma mulher jovem que cresceu na era da hiperestimulação digital, isso é quase místico. É como encontrar uma biblioteca em um mundo onde só existem tweets. Ele não é apenas atraente, ele é transformador, e transformação, em tempos líquidos, é luxo emocional. E não estamos falando de ser um guru ou um mestre espiritual. Às vezes, é num jantar simples, onde ele conta uma história de vida ou compartilha alguma experiência marcante. Ou quando ela conta um problema no trabalho e ele não entra em pânico nem tenta resolver tudo, como os mais novos fariam. Ele apenas escuta com presença, faz uma pergunta certeira e pronto, ela sente que cresceu só por estar perto. Pode ser também quando ele apresenta um livro, um filme antigo, ou até um restaurante com história. Coisas que não se encontram no TikTok. É nesse tipo de detalhe cotidiano que ele ensina, sem precisar ensinar.
E esse tipo de presença vicia, porque no fundo, ela percebe que estar com ele é como andar com alguém que já atravessou tempestades e ainda assim continua inteiro. Vamos ao quarto ponto: a humildade verdadeira de um homem que não busca perfeição. A juventude cobra a perfeição, e a mulher jovem, quando está com homens da sua idade, muitas vezes sente que precisa performar. Ser a mais bonita, a mais divertida, a mais inteligente, a mais sensual. É uma constante comparação com filtros, com amigas, com influenciadoras. Mas quando ela está com um homem mais velho, um homem vivido, inteiro, que já viu o mundo sem maquiagem, essa cobrança se dissolve. A mulher sente que pode ser ela mesma sem ser julgada, porque ele não busca perfeição, busca presença. E isso muda tudo. Porque pela primeira vez ela pode se despir, não só da roupa, mas das máscaras. Essa leveza tem um nome: sabedoria emocional. E ela não vem dos livros, nem dos podcasts. Ela vem da dor, do fracasso, da superação. O homem mais velho não precisa vencer todas as discussões. Ele não precisa mostrar que está certo. Ele já entendeu que a vida é mais sobre harmonia do que sobre ego. E por isso, ele escuta com mais atenção, fala com mais pausa e toca com mais intenção. Além disso, há algo profundamente libertador para a mulher que se sente vista por dentro, e não só pela aparência. Ela pode falar das próprias inseguranças sem medo de ser diminuída. Pode contar segredos, rir alto, tirar a maquiagem e ainda assim ser desejada. Porque o homem maduro aprendeu que o tesão verdadeiro começa no olhar que entende, não no olhar que julga. E isso cria um ambiente de aceitação tão poderoso que a mulher, sem perceber, se entrega mais. Nos bastidores disso tudo está a humildade, a verdadeira. Não a que finge ser simples, mas a que já caiu e levantou tantas vezes que deixou de se achar superior. Essa humildade atrai, porque ela revela maturidade sem prepotência. Ao contrário do jovem que precisa mostrar que sabe, o homem mais velho ensina pelo exemplo. E silencia com classe quando não sabe. Ele não compete com a mulher, ele soma. E nessa soma, ela floresce. É por isso que muitos homens mais velhos, mesmo sem um físico de garoto de academia ou um perfil bombado nas redes, conquistam mulheres mais jovens sem esforço aparente. Porque enquanto os garotos jovens querem se mostrar a todo custo, os mais velhos apenas são. Quinto ponto: a autoridade sutil de quem não precisa pedir permissão para nada. Vivemos numa era onde tudo precisa ser validado, perguntado, quase burocratizado, inclusive a atração. Mas a verdade incômoda é que o desejo não nasce da permissão. Ele nasce da percepção aguçada e da segurança na condução. O homem maduro não precisa perguntar: posso te beijar? Porque ele leu o ambiente inteiro, o olhar, a inclinação do corpo, o silêncio entre as palavras. Ele percebe. E por isso, ele age com firmeza, mas nunca com pressa. Essa autoridade sutil é irresistível, porque a liderança silenciosa desperta a submissão voluntária, não a imposta. Na psicologia evolutiva, isso é conhecido como valor de sobrevivência percebido. A mulher é, biologicamente, atraída por homens que demonstram capacidade de guiar, proteger e decidir. E isso não significa ser mandão ou autoritário. Significa saber o que fazer sem hesitar. A mulher deseja alguém que ela possa admirar, e ninguém admira quem vive pedindo validação. O homem que ocupa o próprio espaço com naturalidade, que toma decisões com clareza, que avança com intenção, desperta a parte mais feminina da mulher. O desejo de se entregar a alguém mais forte do que seus medos. E atenção, isso não tem nada a ver com força física ou dinheiro. Tem a ver com energia dominante, sem ser opressora. Um exemplo prático? Observe um casal num restaurante. O jovem inseguro pede 1000 vezes a opinião da mulher, troca de ideia 3 vezes antes de fazer o pedido. Já o homem mais velho escuta, decide com gentileza e faz tudo parecer simples. Resultado, ela se derrete, porque finalmente está com alguém que sabe conduzir. Essa energia é rara, porque exige autoconhecimento e presença. O homem maduro não está tentando impressionar, está apenas se expressando com clareza. Ele não faz joguinhos, ele não espera sinais verdes o tempo todo. Ele sente o momento, testa com elegância e, se houver abertura, age com naturalidade. Isso aciona um mecanismo cerebral profundo na mulher, ligado ao instinto de proteção e reprodução. Em termos práticos, ele é percebido como um alfa calmo, e o mundo moderno anda carente desses. Lembre-se, não se trata de ser dominador. Trata-se de ser centrado e magnético, de ser aquele que não precisa pedir licença para existir. E essa autoridade sutil, quando aliada à sensibilidade e ao respeito,
transforma um simples toque numa experiência inesquecível, porque o homem maduro não grita, ele vibra. E mulheres jovens, mesmo que não confessem, sentem essa vibração na alma. No fim das contas, o que atrai uma mulher jovem para um homem mais velho não é a idade em si, é a energia rara que ele carrega. É o silêncio que diz mais do que 1000 palavras, a segurança que acalma, a firmeza que conduz. Em um mundo barulhento e apressado, o homem maduro é como uma pausa. Ele oferece aquilo que está em extinção: presença, sabedoria e profundidade. E para uma mulher que está cansada de promessas vazias, isso tem o sabor de um paraíso secreto. Se esse tema ressoou com você, não se esqueça de deixar um like no vídeo para apoiar nosso trabalho. E se quiser continuar essa caminhada de sabedoria e elevação, considere se inscrever no canal. Aqui, a gente não entrega fórmula pronta, a gente entrega visão. E é essa visão que separa os homens dos meninos. Nos vemos em breve.